Quem a vê trabalhando em seu dia a dia, atuando na parte médica, cuidando de pessoas, talvez não imagine que doutora Camila é uma portadora de diabetes comum e teve sua vida mudada pela doença. Camila estudou medicina em Cuba. Estar longe da família foi um desafio no começo, porém, o medo superado diante do sonho. E foi justamente nesse meio termo da faculdade que a doença foi descoberta. E a minha história começou na época da faculdade, na qual eu estava fazendo a medicina. Então, eu estava no 5º ano da faculdade, com 23 anos, e foi quando eu me dei conta que estava perdendo peso, sentindo muita sede, muita fome, muita vontade de fazer xixi. Então, era algo assim que eu não estava conseguindo controlar. E morava fora do Brasil, busquei ajuda, naquela época eu tinha 23 anos, então busquei ajuda especializada, e foi quando eu fechei esse diagnóstico com diabetes através dos exames de glicemia, e hemoglobina glicada. Então a minha glicemia na época estava 319 e mais a hemoglobina glicada 16%. A hemoglobina glicada é um exame que avalia a glicemia nos últimos 3 meses, é como se fosse um filme. Então esses 2 exames vieram bem alterados e com a ajuda especializada fechou esse diagnóstico. Quando recebeu a notícia, Camila ficou apreensiva. No auge dos 23 anos e da vida acadêmica, lidar com uma doença que não tem cura era um baita desafio. Em uma virada de chave, começava ali o interesse e a especialização na endocrinologia. Nunca é fácil quando você lida, com doenças, porque é uma coisa que você vai ter que levar para o resto da vida. Mas naquela ocasião eu apenas olhei de outra forma. Falei, bom, agora eu vou ter que me adaptar ao meu novo normal, vivendo com diabetes, e já foi logo indicado, o tratamento através da insulina, e mais a monitorização do diabetes e mais o controle. Então foi tudo muito bem ajustado, e a partir daí eu decidi ser especialista na área da endocrinologia, que cuida de pacientes portadores dessa condição. O que para muitos talvez seria um fim, para ela foi o começo de uma nova vida. Para mim, eu vejo que mudou para melhor, porque eu não vi como um fim, eu vi como um meio. Então foi uma forma de eu enxergar que tinha novos caminhos a ser seguidos. E eu assumi isso como um desafio. Falei, não, a partir de hoje, a Camila de hoje decide trilhar um caminho de ser especialista, naquela época eu ainda estava no 5º ano da faculdade, eu retornei para Cuba, que foi o local onde eu me graduei em medicina. Eu fui para lá em 2008 e permaneci no país até 2014, por 6 anos e meio fazendo a faculdade. Então eu consegui graduar, retornei, trilhei todo um caminho também, na qual eu revalidei meu diploma, e tudo isso cuidando sempre da saúde e buscando o objetivo de me tornar especialista. Dentre as mudanças recorrentes, a alimentação foi a principal. Junto da diabetes, Camila também se descobriu celíaca. Vale ressaltar que a minha alimentação ela é bem restrita, porque por eu ter uma doença autoimune, que é o diabetes tipo 1, a autoimunidade está ligada quando o teu organismo ele não reconhece as suas células, ele vai lá e destrói determinado órgão, que foi o que aconteceu comigo relacionado ao meu pâncreas. Na mesma época, eu também fui diagnosticada com a doença celíaca, que foi na que teve a reação no meu intestino e teve essa agressão, na qual não conseguia fazer ingestão de alimentos que tinha glúten. Então, o trigo, a cevada, esses alimentos, para mim, causavam uma certa intolerância, alergia. E desde esse diagnóstico que eu consegui fazer através de especialista, de endoscopia, exame de autoimunidade, que está muito associado com diabetes, a partir daí eu tive que seguir uma dieta bem cuidadosa. Uma mudança radical. Hoje, com 35 anos, viver com a doença e as novas diretrizes não é mais um desafio, e sim uma vida melhor. Hoje, a vida da Camila é muito corrida. E eu gosto muito porque eu consigo fazer tudo o que eu quero. Então, eu faço atividade física, eu tento buscar ter um sono
adequado, né? Manter aquela noite de sono para que seja reparador, para que isso também não impacte a minha qualidade de vida. Eu trabalho diariamente e tento praticar ali uma leitura, faço curso, então cuido do diabetes, faço a monitorização do diabetes, na qual utilizo hoje em dia um aparelho que me ajuda muito para realizar essa leitura da glicose, ainda mais por conta dessa correria, o aparelho me ajuda bastante. E faço aplicação de insulina, não tenho omissão de dose de insulina, é uma coisa assim que eu cuido muito para eu não esquecer de fazer o tratamento. E como forma de apoio, doutora deixa um recado para quem, assim como ela, sofre com a doença. Eu acredito que a determinação, diante de qualquer situação, se você tem tanto um problema de saúde, alguma outra condição que você precisa resolver, você está determinado a solucionar a buscar soluções para lidar com essas situações, a perseverança, né, e a persistência. São 3 coisas que me resumem e que eu sempre deixo esse legado assim para as pessoas, para que não desistam dos processos. Nem sempre vai ser fácil, do mesmo jeito que não é fácil para mim, existem outros desafios para outras pessoas, outros pacientes também, mas desistir nunca é o caminho.